Bom, então vamos começar. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso momento de culto, de louvor, de adoração ao Senhor em comunidade, em conjunto. É maravilhoso nós podermos estar juntos mais uma semana. Hoje nós, alguns estivemos juntos, né, presencialmente no templo. Isso tem sido um momento muito bom, uma oportunidade muito boa da gente estar junto, mesmo que, né, guardando a distância, mesmo que a gente esteja em bancos separados. Hoje a gente teve um distanciamento bem legal lá, né, no templo. Teve uma equipe hoje de manhã bem cedo lá arrumando tudo com a irmã Kátia, colocando cartaz, colocando os espaços para todo mundo poder sentar. Foi uma bênção, irmãos. Mas nós estamos aqui reunidos essa noite para louvar e exaltar o nome do Senhor, aquele que é fiel. Né? Nós estamos nesse trimestre falando sobre a fidelidade do Senhor, aquela que não tem fim. Né? Assim como ele prometeu há muitos e muitos anos, ele continua cumprindo as suas promessas. O Senhor é fiel. E é esse Deus que nós essa noite estamos aqui para louvar e exaltar. Então vamos glorificar o nome desse Senhor que tem sido fiel de geração em geração. Né? Desde o princípio, ele permanece, ele continuará sendo fiel até a eternidade. Amém? Então vamos orar neste momento para iniciarmos este culto, louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, mais uma vez, no nome dEle, para glorificá-lo. Isso é maravilhoso, irmãos. E gostaria de pedir à irmã Wayne que fizesse essa oração inicial, louvando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado e engrandecido seja o Senhor em todo tempo, em todo lugar, Senhor Deus, e na tua igreja, Senhor Deus, na PIB Universitária. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Queremos te agradecer pela tua igreja, Senhor Deus, que tem buscado ao Senhor diariamente, tem se reunido para glorificar o teu santo nome e aprender de ti, estarmos juntos orando uns pelos outros, ó Pai. Queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade que tivemos de estarmos na tua casa, Senhor Deus, e queremos, ó Pai, a cada dia estar firme, Senhor Deus, na tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado conosco, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de nos reunirmos para prestar esse culto de adoração ao Senhor. Que nossos corações estejam abertos, Senhor Deus, para receber da tua palavra. Que haja, Senhor Deus, alegria em todos os corações, nós possamos glorificar o teu santo nome, louvar e exaltar o teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, todas as igrejas que estão se reunindo nesta hora, que todos possam, Senhor Deus, ter um único desejo de glorificar a Ti, de prestar um culto de coração, Senhor Deus, a Ti, que é o único Senhor, Senhor dos Senhores, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, nesta hora e receba a nossa adoração. Nós oramos a Ti no nome precioso de Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Hoje o tema do nosso culto é Serei fiel a Deus enquanto viver. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Esse texto está lá no Salmo 89, verso 1. Ser fiel ao Senhor, nós temos falado sobre a fidelidade do nosso Deus, né, nos últimos domingos, nas últimas semanas, mas ser fiel ao Senhor é um desafio, porque Ele sempre permanece fiel, mas muitas vezes nós não. E que esse seja realmente um desejo do nosso coração, ser fiel enquanto vivermos, cantarmos o seu amor, exaltarmos o seu santo nome todos os dias da nossa vida, que esse seja um desejo do seu coração também. Então vamos louvar ao Senhor cantando essa canção. Eu gosto muito dessa canção e diz: cantarei teu amor para sempre. E vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite.
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pega a sua voz e cante conosco então. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, sempre. Cantarei teu amor, diz. Pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Ser fiel enquanto viver significa cantar e exaltar o nome do Senhor todos os dias, né? É importante para a gente e isso mostra o nosso amor por Ele. O amor dele entrou em nós e a partir desse momento nós proclamamos o Evangelho através desse cantar e exaltar o nome do Senhor, cantar e exaltar o amor que Ele tem por cada um de nós. Né? Que isso realmente seja uma verdade, uma oração na nossa vida. Vamos fazer a leitura bíblica em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 26. Esse é um texto muito conhecido e eu queria que você aí na sua casa, mesmo com o microfone fechado, fizesse essa leitura junto comigo, tá bom? Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse Deus fiel, esse Deus que renova as suas misericórdias por nós toda manhã. Né, eu gosto muito quando a minha mãe fala, né, sobre que até 23, 59 e 59 as misericórdias acabam.
mas no minuto seguinte, no segundo seguinte, elas são renovadas. Então, meia-noite já tem misericórdia do Senhor sendo renovada. Grande é o Senhor, Ele é fiel. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã e por isso nós o exaltamos, o louvamos e desejamos ser fiéis durante toda a nossa vida. Vamos cantar mais um cântico, se renovam do diante do trono. Vamos cantar. Amém, amém. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelas suas misericórdias que não têm fim, não se acabam. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor permanece fiel, apesar de muitas vezes nós não sermos fiéis a ti. Nos ajude, ó Deus, a permanecermos fiel no teu amor, na tua graça, na tua bondade, que nós possamos, ó Deus, a cada dia buscar te servir da melhor forma possível. Como nós acabamos de cantar, nós rendemos graças ao Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Nós podemos confiar completamente no Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor está sempre ao nosso lado. Por isso nós te louvamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos as comunicações com o Ministério 360 Graus. Boa noite, irmãos.
Estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Tá legal. Como os irmãos já sabem, né? Vamos aos avisos da semana. Como os irmãos já sabem, hoje foi o segundo domingo em que a igreja esteve aberta para atividades presenciais. A igreja ela está voltando gradativamente às atividades, com todos os protocolos de segurança, né? Distanciamento, com álcool gel, aferição de temperatura. E tem sido realizada às 9 horas da manhã uma EBD única, uma classe única, seguida de uma breve reflexão. Então, só que não só na igreja, né? Além dessa EBD de 9 horas na igreja, a EBD do Zoom continua também às 9 horas. Têm sido feitas 2 EBDs simultâneas. Então, os irmãos que sentirem a vontade para estar presentes na igreja, se sentirem seguros, podem estar na igreja a essa hora, de 9 às 10h30 da manhã, aos domingos. E caso algum irmão queira marcar uma reunião presencial com o seu ministério, é só comunicar, combinar com a irmã Marta no telefone da igreja mesmo, no telefone, não no WhatsApp, para que isso possa ser feito da melhor maneira. E lembrando, os cultos online continuam da mesma forma. Horas do nosso culto aqui, as reuniões de oração do quinta-feira agora, a 29 de outubro, às 4 horas da tarde, a União Verde. E essa reunião será para fazer a eleição, né, da diretoria, tanto da MCM quanto da MCMJ. Então, as irmãs que sentirem a vontade para estar na igreja, puderem, quiserem também, sentirem a vontade, né, e puderem, 4 horas da tarde, dia 29/10, teremos essa reunião da União Feminina. E, no dia seguinte, dia 30, nós teremos uma assembleia extraordinária. Foi feita uma convocação na última assembleia para essa assembleia de agora. E essa assembleia terá como pauta a eleição da diretoria estatutária e dos demais ministérios. Será dia 30, às 8 horas, e será no Zoom. Então, nós pedimos que os irmãos possam estar presentes para que nós possamos discutir esse assunto da eleição. E, por fim, mais ou menos importante, nós temos os aniversariantes da semana. Essa semana nós temos 2 aniversariantes. No dia 28, nós temos a irmã Damiana, e no dia 29, nós temos a irmã Maria de Fátima da Silva de Imbaria. Então, vamos continuar orando pela vida dessas irmãs, né, para que Deus possa continuar abençoando suas vidas, suas famílias, dando saúde, muitos anos de vida. E quem tiver o contato dessas irmãs também para parabenizar, fiquem à vontade para isso, né? E é isso, irmãos. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite. Amém. Obrigada, Bia. Esses são os recados que nós temos, né, para essa semana. Não esqueçam, né, de tudo que a gente tem falado aí todas as semanas. Fiquem atentos às nossas comunicações pelo WhatsApp e tudo mais. Então, vamos permanecer atentos a tudo que a nossa igreja está realizando nesse momento. Vamos à leitura bíblica, irmãos, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Podemos fazer a leitura da mesma forma como fizemos da primeira vez? Mesmo com os microfones fechados aí, todo mundo lendo, quem puder acompanhar, fazer essa leitura também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim
o sereis também da consolação. Que promessa maravilhosa, irmãos. Se a gente passa por aflições e tribulações, se somos atribulados, nós somos consolados. E nós, através da nossa consolação, nós podemos consolar outras pessoas. Como Deus é maravilhoso. Nós vamos cantar mais uma canção para poder falar sobre este Deus de amor e como é bom poder confiar e descansar neste Deus maravilhoso, neste Deus de amor. Vamos cantar esta canção, nos preparando, né, para a mensagem que vem logo a seguir. Vamos louvar o nome do Senhor. Tantas lutas, tantas dores num deserto, isso está, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder
Amém. Como é bom trazer à memória, como é importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, esse Deus de amor, esse Deus que tudo faz para o nosso bem. Eu quero muito agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer aos nossos visitantes, que vocês se sintam à vontade no nosso meio, a todos que estão no Facebook, aqueles que estão vendo pelo YouTube, mesmo que não agora, né, ao mesmo tempo em que nós estamos participando deste culto aqui pelo Zoom, mas eu quero dizer que Deus possa abençoar muito a sua vida e que se você quiser compartilhar com a gente a sua experiência desse momento, alguma coisa que você esteja passando, você fique à vontade para poder mandar uma mensagem no chat, mandar uma mensagem pelo WhatsApp e a gente pode ajudar você se você precisar de algum apoio nesse momento, tá bom? Eu quero convidar o pastor Hamilton para que ele faça um momento de intercessão e logo a seguir ele também trará a mensagem da palavra de Deus. Deus te abençoe, pastor. Amém, minha irmã? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nesse momento de intercessão, nós somos chamados à leitura da palavra no livro dos Salmos, capítulo 86, no verso de número 15, que diz: mas tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Parece que os irmãos leram a conclusão da minha reflexão da noite de hoje, onde a gente fala da misericórdia e do amor de Deus. Um Deus que é fiel e que nos ama. Um Deus que é fiel e é misericordioso. Vamos ter um momento de intercessão. E eu vou pedir a você que está participando desse culto, prestando culto a Deus, que feche seus olhos, lembre de pessoas que talvez estejam sofrendo das mais variadas formas. Há pessoas que estão sofrendo fisicamente, há pessoas enfermas, há pessoas doentes emocionalmente, e existem pessoas enfermas espiritualmente. Uma batalha em que têm sido derrotadas pelo inimigo. E nesta noite nós queremos receber de Deus a orientação sobre como vencer as batalhas espirituais, como alcançar a vitória em nossas vidas. Pai, nós colocamos diante do Senhor o desejo do coração de cada um dos irmãos que participam deste culto, agora ao vivo, ou você que, de repente, resolveu assistir pacientemente este culto e ouvir a palavra, que Deus também esteja falando ao seu coração, levando ao seu coração a certeza de que temos um Deus misericordioso, piedoso, infinito em seu amor e que trabalha para o nosso bem. Ó Deus, traz a orientação específica para cada situação. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, livra da dor aqueles que estão sofrendo, seja de que natureza for, aqueles que estão passando por alguma privação. Recorremos ao Senhor, que é o Deus que dá a provisão. Ser provedor na vida destes que clamam ao Senhor e dos que estão lembrados nesta hora. Ser protetor, Senhor, e dar também a prosperidade a cada um dos teus filhos. Abençoa-nos, Deus, conforme o desejo do coração dos teus filhos, em sintonia com teus propósitos que prevalecem
e com a tua soberana vontade. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu gostaria de perguntar à nossa equipe aí se eu posso fazer um share screen. Eu queria saber se eu posso fazer. Eu vou tentar fazer para exibir, para facilitar o texto que nós vamos utilizar hoje da Palavra de Deus. É um texto onde nós faremos uma leitura de um texto longo no decorrer da nossa mensagem. Então, por essa razão, eu vou fazer esse share screen. Pastor, em sim. qual... É nesse ou no outro usuário? No computador. Tá bom. Eu estou com um que está com vídeo. Esse que está com vídeo é o celular. E o share screen preciso fazer no computador, com o PowerPoint, ok? Ok, já foi. Já foi? Então, eu acho que é isso aqui, né? Os irmãos estão conseguindo visualizar? Alguém pode me responder? Se estão conseguindo visualizar? Sim. Josué, no capítulo 7, aliás, o tema é esse aí. Para alcançar a vitória em nossas vidas. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, nas vitórias, não apenas nos aspectos objetivos da vida. Tem gente que acha que vencer na vida é simplesmente ganhar muito dinheiro, enriquecer, ou ter uma profissão, uma boa profissão, uma profissão valorizada. Ou alguns pensam que vencer, alcançar a vitória significa adquirir uma boa casa própria, ter bons automóveis, ou ter um bom automóvel, ou simplesmente conquistar coisas que a gente pode tocar, coisas que você pode palpar. E não é exatamente isso. Há vitórias em nossa vida, que segundo o escritor Augusto Gil, né, escritor lusitano, ele lembra, né, que as vitórias desta vida são como as ondas do mar. Se cair lá o ouro, vai ao fundo, e um tronco velho fica a boiar. Queridos, às vezes há vitórias que parecem ser retumbantes, só que, de repente, tudo cai por terra e desmorona. Como existem pessoas que pensam que estão lá em cima, no auge da carreira, e, de repente, estão além do fundo do poço. Meus amados, para alcançar a vitória em nossas vidas, não podemos, em hipótese alguma, esquecer as questões espirituais, as lutas espirituais em nossa vida. E é exatamente por isso que eu vou fazer 3 proposições e uma sugestão. A primeira proposição é, para alcançar a vitória em nossas vidas, nós precisamos ter humildade. Precisamos ser humildes. Aí está dizendo versos 2 e 3, mas eu resolvi prolongar até ao verso 10 do texto de Josué, no capítulo 7, para facilitar a nossa compreensão. Nós precisamos ter humildade. O povo de Israel já tinha experimentado vitórias, já tinham atravessado o Jordão e, de repente, precisavam fazer algumas conquistas, só que houve um obstáculo. Vamos ler o texto. Diz assim: mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou
do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36, havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como águia. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão, para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazeres perecer? Bom seria se nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Meus amados, esse texto traz algumas lições. Quando a gente olha para ele, traz algumas lições. E aqui eu destaquei como mais importante é a lição da humildade. Quando Josué mandou os espias observarem a cidade de Ai, fazerem um diagnóstico, houve um diagnóstico bastante equivocado. Os homens, quando foram a Ai, o verso 2 diz que Josué enviou os homens, alguns homens, a Ai, e eles subiram e observaram. Só que o diagnóstico foi equivocado. Veja o que eles disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens e destrua a cidade. Não fatigues ali todo o povo. Na nossa linguagem hoje, poderia equivaler a algo mais ou menos assim: olha, isso é café pequeno, já está no papo. Isso aí é como jogar o time do Flamengo com o time lá de Varriçai, no extremo do nosso estado. É como jogar, de repente, o time do Barcelona, um outro time internacional famoso, com a seleção de Duque de Caxias. Olha, não fatigues ali todo o povo, vai ser mole, isso aí vai ser uma vitória certa. Meu irmão, às vezes, a arrogância, a falta de humildade faz com que a gente caia. Jesus Cristo disse que todo aquele que assim se exaltar será humilhado, mas todo que for humilde, esse será exaltado. Meus queridos, quando a gente tem humildade, a gente não subestima
o poder do inimigo. Há muitas pessoas subestimando o poder do inimigo. Olha, eu estou convicto de que eu jamais... Fulano caiu, eu não. Pessoas que se colocam acima de qualquer suspeita ou de qualquer possibilidade de risco, mas apenas em suas mentes. Meus amados, como é doloroso quando a pessoa arrogante, sem humildade, ela cai. O sofrimento é extremamente intenso. É muito intenso, porque a pessoa se exalta e tem uma expectativa. Não foi o caso de Josué, mas a sua equipe. Às vezes o projeto não dá certo, às vezes o líder é bom, o líder tem boas ideias, a liderança tem visão e orienta, só que os assistentes, os conselheiros, não buscam a direção de Deus. Olharam não com a perspectiva que deveriam ter, olharam com a perspectiva de alguém triunfalista que disse: olha, é muito fácil, não precisa nem mandar todos os homens, não fatigue o povo, não. Mande só um pouquinho, manda só 3.000. Cerca de 3.000 homens passaram o maior vexame. Em outras palavras, se fôssemos comparar a uma partida de futebol, o time favorito levou uma goleada, perdeu de goleada. Meus irmãos, sempre que nós acharmos que estamos fortes, como diz o apóstolo Paulo, ele dizia: quando eu estou forte, aí é que eu sou fraco. Quando a gente acha que está bem, que é forte, aí é que a gente está fraco. E quando a gente é consciente da nossa fraqueza, aí nós estamos fortes. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em quê? É na nossa força? Não. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa força. Então, meus queridos, quando eu olho para esse texto que a gente acabou de ler, e que havia arrogância e não humildade, o constrangimento veio, o luto veio, a vergonha veio. A consequência foi que o líder, Josué, homem escolhido por Deus para conduzir o povo, sucedendo ao grande líder Moisés, ele rasgou as suas vestes, se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor, ficou indignado, e até os anciãos, que eram os líderes conselheiros do povo, algo equivalente aos diáconos hoje, aos presbíteros, pessoas que eram líderes do povo, conselheiros do povo, jogaram pó sobre as suas cabeças como um sinal de luto. E Josué disse: Senhor, por quê? Ele não entendia o porquê, até porque Deus prometera vitória e que ninguém iria se suster diante de Israel, diante daquele povo. Mas, meus amados, todas as vezes que a gente canta vitória antes do tempo, a gente está numa fragilidade, no risco da grande queda. A gente se distrai em relação ao poder do inimigo e acaba perecendo. Depois que ele reclamou com Deus, e falou do constrangimento que o povo passaria, a vergonha que o povo passaria, qual foi a resposta de Deus a Josué? Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra?
Eu não sei, meu irmão, se você já foi derrotado. Se você já perdeu uma batalha. Provavelmente sim. Eu não sei se nesse momento você está se sentindo derrotado. E às vezes não são as nossas próprias derrotas que nos envergonham, que nos constrangem. Foi o caso. Josué tinha mandado um povo, não tinha ido à frente de batalha, mas eram seus liderados. Gente, quando uma ovelha tropeça, o pastor sofre, o líder sofre. Quando alguém no ministério cai e é derrotado, o líder, ele que espiritualmente diante de Deus dá conta dessas almas diante de Deus, ele sofre também. E às vezes a gente se prostra. Aí Deus vem e diz assim: levanta-te. Por que você está assim prostrado com o rosto em terra? Meu irmão, a primeira batalha que você perdeu, não importa que seja a primeira, a segunda, a terceira, sei lá quantas, não fique prostrado. Levanta-te. Por que ficar prostrado? Por que ficar inerte? Algumas pessoas ficam entediadas, com tanta coisa para fazer, às vezes ocorre o tédio, que é aquele sentimento de não fazer nada. Então Deus vem, você perdeu uma batalha, não fique prostrado, levanta-te, levanta-te. Se você quer vencer, tenha humildade. Esse é o primeiro recado, o primeiro lembrete. Mas tem o segundo. Para alcançar a vitória em nossas vidas, nós precisamos eliminar o pecado escondido que nos faz tanto mal. O pecado oculto. Pecado escondido dos outros, mas não escondido de nós, tampouco de Deus. Verso 11 em diante, a partir do versículo de número 11, que nós leremos até o verso 20, há uma narrativa que demonstra a razão pela qual eles creram que teriam sido derrotados. E a gente percebe isso. Israel pecou, diz o texto. Eles transgrediram o meu pacto, porque lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, senão destruirdes o anátema no meio de vós. Continuando, verso 13. Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, não poderá suster-te diante dos teus inimigos enquanto não tirarem do meio de ti o pecado escondido, a blasfêmia, a abominação, aquilo que Deus proibiu e não permitiu que fosse tomado dentre os despojos. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E aquele que for tomado com o anátema será queimado no fogo, e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o pacto do Senhor,
e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos. E foi tomada por sorte a tribo de Judá. Era uma das maneiras que eles acreditavam que Deus se revelava, e fizeram o sorteio, caiu sobre a tribo de Judá e fez chegar toda a tribo de Judá, e foi tomada a família dos Zeraitas, e fez chegar a família dos Zeraitas homem por homem, e foi tomado a Zabdi, fez chegar a casa de Zabdi homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, e não o ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Meus amados, o pecado oculto, ele não apenas desagrada a Deus, ele estraga completamente nossa relação espiritual com o Senhor, arrasa com a nossa vida emocional. O próprio Davi, Salmos 31, 32, período que Davi estava em profunda depressão, ele dizia: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não confessei o meu pecado oculto, os meus ossos se secaram, o meu humor se tornou sequidão de estiagem, sequidão de estio. Ou seja, eu estou num deserto espiritual, eu estou num deserto emocional, eu estou em profunda depressão, meus ossos estão secos. Ou seja, ele já se sentia mais do que morto, porque quando uma pessoa morre, a última coisa que resta após o corpo se degradar, após a decomposição, são os ossos. Ou seja, ele estava pior do que um morto. O pecado faz isso. O pecado escondido, o pecado oculto. Foi assim na experiência de Acã. Acã, ele confessou o seu pecado diante de Josué. Pelo pecado de um, o povo sofreu as consequências. Quantas vezes a gente sofre por conta do pecado dos outros, especialmente daqueles que têm função de liderança. A Bíblia não nos imputa o pecado de terceiros. Na graça revelada por Cristo, a gente ainda não tinha Jesus na época de Josué, tinha apenas a promessa do Messias que viria. A graça e a misericórdia ainda não tinham sido revelada de modo pleno, mas a realidade de que um pecado oculto faz com que muitos sofram é uma verdade espiritual que tem validade hoje também. A Bíblia nos ensina, e a gente entende, que cada um vai prestar contas diante de Deus por si mesmo. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Você não vai prestar contas diante de Deus pelos pecados de seu pai, da sua mãe. Pelos seus pecados, sim. Pelos pecados do seu irmão, não. Em hipótese alguma. A não ser que você seja copartícipe, a não ser que você seja mandante, apoiador, incentivador, a não ser que haja concorrência de ação, você seja também coagente no pecado, mas livre-se do pecado escondido.
pecado escondido destrói a vida emocional e espiritual das pessoas. E o pecado escondido traz consequências para toda a coletividade espiritual, para a família da fé, para a família que você constituiu. Pecado escondido atrapalha a vida espiritual, a vida emocional de todos. E Deus revelou, mostrou o pecado de Acã. E ele disse: eu pequei contra o Deus de Israel. Será que existe pecado oculto no nosso meio, meus irmãos? Será que existem pessoas que estão pecando, estão ocultando? Às vezes não dá para esconder o pecado. Eu me lembro que homens, os mais poderosos do mundo, não conseguiram esconder seus pecados. Será que eu posso? Será que você pode? Eu tinha colocado aqui algumas fotos, irmãos, mas como a nossa palavra está sendo gravada, transmitida, eu retirei as fotos, mas os dois mais prestigiados empresários do Brasil, os irmãos sabem de quem eu estou falando, não conseguiram esconder o seu pecado. Presidentes, governadores, e não só no Brasil, fora do Brasil, presidentes da nação mais poderosa do mundo não conseguiram esconder o seu pecado. Será que eu posso? Será que você pode esconder? Nós temos, irmãos, um Deus que traz à luz aquilo que está em oculto. Há pessoas que imaginam que pode enganar a todos todo o tempo. Eu tenho aprendido que você pode enganar a alguns por algum tempo. A uma pessoa, talvez, por longo tempo. Mas você não engana a si mesmo. Embora muitos tentem enganar a si mesmo e creem na mentira. Mas a Deus você não engana nem um segundo sequer. Nem um segundo. Não oculte o seu pecado. O que Jesus quer que eu e você façamos é que tiremos a máscara. Ele quer que nós experimentemos a vitória em nossas vidas. E para alcançar vitórias em nossas vidas, nós precisamos vencer as tentações. Eu estava pregando uma série sobre tentação ano passado. Eu cheguei até a anotar. Eu interrompi a série. Eu tenho 2 sermões a mais sobre como vencer as tentações. E essa parte que eu vou falar agora não está nesses 2 sermões. Eu parei, eu pregaria o penúltimo no dia 10 de agosto de 2019. No meu planejamento de sermões, eu pregaria, mas resolvi pausar por alguma razão, uma razão que entendi ser preponderante em relação à minha pregação naqueles dias. Havia uma celebração especial, outro pastor, se eu não estou equivocado, foi convidado, e eu pausei aquelas mensagens. Mas eu lembrei disso hoje, porque nós precisamos vencer as tentações. Jesus venceu a tentação. Nós também precisamos vencer a tentação. Veja como aconteceu com Acã. Tudo começou com a tentação. Ele foi derrotado pela tentação. A partir do verso de número 21, está escrito ao testemunho de Acã após a sua confissão. Ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os
E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Meus irmãos, preste atenção nessa situação de como funciona a queda, como começa a queda na vida de homens e mulheres de Deus. Meu amado, por mais que você seja fiel a Jesus, não ache que você já ganhou a vitória. Não pense que você já conquistou. A vitória só ao fim, quando o Senhor consumar a sua obra da salvação, em termos finais. Quando ele disse está consumado, a parte dele foi feita. Mas nós estamos sobre a face da terra, enquanto Jesus não voltar. Permaneçamos fiéis. Veja como o pecado e a tentação entram em nossas vidas. Disse Acã, quando vi entre os dispostos uma boa capa babilônica. Por onde entrou o pecado? Primeiro, pelo olhar. Foi assim também com Davi. Davi estava na sacada do seu palácio e, de repente, ele viu a Betseba. Ele viu. Depois de ver, o que aconteceu com Acã? Ele cobiçou. Ele viu a capa, viu a prata, viu o ouro e cobiçou. É o segundo passo. A pessoa vê, a pessoa cobiça e a última coisa, tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Meus amados, nesse processo, ninguém está isento. Nem as pessoas que a gente considera as pessoas mais santas. Só Deus é que sabe de verdade quem eu sou e quem você é. O que eu sinto, o que você sente. O que os meus olhos veem e o que os seus olhos veem. Só Deus sabe exatamente o desejo do coração. A palavra do Senhor diz que ele não vê como os homens veem. Ele vê o interior. Por isso, Jesus disse que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. O pecado escondido entra pelos olhos, passa pelo coração, pelo desejo de cobiça e passa pela atitude. Jesus disse que não há diferença entre a intenção e a ação diante de Deus. Por isso ele falou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, o que ele diz? Já adulterou com ela. Já adulterou. O pecado, ele não precisa necessariamente ser um fato consumado para ser considerado como tal. O pecado, ele nasce nos olhos, no coração, no desejo. Às vezes, o que separa a ação do desejo são meras circunstâncias. O que diante de Deus não faz a menor diferença. A palavra de Deus nos orienta. Cuide dos olhos. Cuide do que você vê. Os bons olhos, os homens bons, do bom desejo do seu coração, tira o bem. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, diz a palavra. É necessário valorizar essa orientação. Hoje, eu não sei se você tem sido tentado. Provavelmente sim. Não existe servo de Deus que não seja tentado.
Se o diabo não livrou, desculpa a expressão e a gíria, a cara de Jesus, você acha que ele vai livrar a sua cara? Você acha que ele vai deixar de armar cilada, de jogar uma casca de banana no seu caminho para você cometer o erro não intencional, escorregando? Meus amados, nós precisamos resolver essa questão espiritual diante de Deus. Às vezes tudo está dando errado e as consequências vêm como um avalanche por conta do olhar inicial. E eu posso te assegurar, você que tem a sua família estável, você que, de repente, às vezes é visto pelos outros como alguém que tem a família modelar. O diabo não vai colocar uma baranga no seu caminho, não. Vai colocar algo que chame a atenção para os seus olhos. Aí vai começar. E é aí que começa o olhar, a cobiça e a ação. Por essa razão, vigie. Vigie. Peça forças a Deus, não é pela força do braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, diz a palavra de Deus. Depois da confissão, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará a ti. E todo Israel apedrejou, e queimaram-nos no fogo e os apedrejaram. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pois por isso se chama aquele lugar até o dia de hoje o Vale de Acor. É o Vale do Sofrimento, o Vale da Punição. Meus amados, eu sei que a gente tem um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Só que, às vezes, a gente recebe influências para nos tirar do caminho. Nós precisamos aprender a distinguir quem é que está falando às nossas mentes. Quem é que está falando ao seu ouvido? A quem você está ouvindo? Se você ouvir a Deus e a sua palavra, certamente você vai fazer escolhas. Deus há de capacitá-lo, dando livramento do pecado escondido, que traz consequências tão ruins. Lembra que eu falei quando daquele texto, no momento de intercessão, amor e misericórdia? Meus irmãos, Deus não está atrás de você que está escondendo o pecado. Tem muitas coisas que a gente pode esconder. Há pessoas escondendo o pecado. E às vezes é o ressentimento, às vezes é o desejo de vingança, é a raiva, às vezes é a inveja, o ciúme, às vezes é a desonestidade, a traição. Eu não sei, não posso julgar e nem olhar para ninguém com suspeita, porque a palavra do Senhor nos ensina que com a medida que nós medirmos,
nós seremos medidos. Deus olha para nós com misericórdia. Deus não é um carrasco, como eu disse, com um chicote na mão, buscando pessoas que fracassaram por um momento na sua história e querendo punir essas pessoas, não. O que a palavra do Senhor nos ensina é que Deus nos procura e veio a nós oferecendo amor. Amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho um em essência com o Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa o passado, é hora de recomeçar. A cada dia é hora de recomeçar, não é ficar prostrado, é começar a agir novamente na direção que Deus der. Nem sempre a gente vai se livrar das consequências do pecado. A gente pode até deixar o pecado, mas as consequências, normalmente, elas nos acompanharão. E existem pecados que deixam marcas que jamais, na nossa existência terrena, deixarão de existir. O sofrimento, ele poderá continuar nos acompanhando por muito tempo. Mas, graças a Deus, isso é coisa da nossa mente. Porque o que é que Deus faz com os pecados de cada um de nós? A Bíblia diz que ele lança no mais profundo mar. Ou seja, ele declara literalmente: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Temos que dar graças a Deus por isso. O papel do diabo é fazer com que a gente se lembre do pecado. E, em consequência disso, venha depressão, venha sentimentos ruins, complexo de culpa, que nos atrapalha e nos atrapalha muito. Mas Deus, diferentemente, ele estende a sua mão para nós. Vinde, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós, cansados e oprimidos pelo pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim achareis paz, achareis descanso para vossas almas. Meus amados, precisamos confiar no amor e na misericórdia do Senhor. Para alcançar essa consciência e essa condição, precisamos fazer como Acã fez, confessando os pecados. Certamente que você não vai ser apedrejado, porque a lei de Talião autorizava isso, a lei mosaica também autorizava isso. No Antigo Testamento a gente encontra orientações numa cultura de um Deus que fazia a vingança de um modo, aos nossos olhos, até desumano, mas na revelação progressiva de Deus, a gente encontra a revelação máxima de Deus em Jesus Cristo, que oferece amor e misericórdia, mas para o nosso próprio bem. A palavra do Senhor, já no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Guarde isso em seu coração. Se você tem alguma coisa a colocar diante de Deus, aquilo que não se pode falar para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a vizinha, e às vezes nem para amigos, coloca diante de Deus. Confesse diante de Deus que quem encobre
nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Somos orientados a confessar os nossos pecados. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus amados, quando não aceitamos o perdão e o amor de Jesus, a gente se sente assim, como nessa figura. A gente, através das tendências da nossa natureza frustrada, essas tendências permanecem através dos desejos de prazer, de posse e de poder. Prazer, posse e poder. A tentação entra por aí e a gente pode sucumbir. Mas Deus é fiel. A gente vai se livrar do mundanismo. Nada mais é do que, ou nada mais são do que os conceitos e valores que envolvem nossa sociedade, que se torna uma força controladora e modificadora dos nossos comportamentos. Meus amados, vamos nos livrar dessas tentações. Vamos nos livrar do mundanismo. Semana passada eu falei sobre a importância da santidade. Eu quero concluir repetindo. A santidade opõe-se à vida de pecado, seja transparente o pecado, de ciência de todos, ou o pecado escondido. Vamos abrir mão dos conceitos e valores que são contra a orientação da palavra de Deus. Não dá para conciliar pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, continuará sendo pecado. Não dá para conciliar. Alguns tentam uma argumentação muito frágil e sem sentido, simplesmente dizendo: pastor, isso não tem nada a ver. Hoje o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo e continua dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que nós tenhamos humildade. Que nós abandonemos o pecado oculto. Nós confiemos na misericórdia, na graça do Senhor. Que a gente tenha mais proximidade e intimidade com o Senhor. Como disse na semana passada, se nós tivermos intimidade com Deus, o pecado se afastará de nós. Se nós continuarmos no pecado, o pecado nos afastará de Deus. Por isso, busque a santidade. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos falar com Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós já vencemos o maligno. Nos orienta a não amarmos o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, isso não vem do Pai, isso vem do mundo. O mundo passe a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Olhar, cobiçar e praticar é o que nós precisamos vencer. Isso não acontece pelo seu esforço. Isso não acontecerá, meus irmãos, simplesmente por sua capacidade de autocontrole. Isso não vai acontecer porque você
você tem autocontrole, tem muito domínio sobre suas emoções, porque você é maduro, porque você é experiente. Eu quero, nesse momento de oração, você em espírito de oração, falando com Deus, lembrar que existem armas da nossa vitória. A primeira delas é a oração. A segunda é a perseverança. E eu diria a perseverança na palavra de Deus. A terceira é a comunhão com o povo de Deus. Direcione a sua vida conforme essa orientação. Oração perseverante, obediência à palavra de Deus, comunhão com o povo de Deus. Direcionando a sua vida assim, a santidade será o resultado e o poder do Espírito irá capacitá-lo, habilitá-lo a vencer o pecado, vencer a batalha espiritual, porque você terá as armas da vitória. Pai bendito, abençoa esta palavra em cada coração. E assim, Senhor, que cada um que ouviu, coloque em prática, Senhor. Cada um que ouviu esta palavra, receba diretamente do teu Espírito Santo a orientação que somente o Senhor pode dar e que é específica para cada pessoa. Que esse momento seja para nós um momento de confissão, de reconhecimento da nossa limitação, mas também um momento em que reconhecemos que o Senhor tem todo o poder para nos libertar, nos livrar das armadilhas do inimigo e nos dar a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa a nossa igreja. E essa reflexão, que talvez para alguns não seja simpática, que ela não seja abandonada porque vem da tua palavra e que encontre guarida em todos os corações, no meu e no coração de cada um dos teus filhos, para o crescimento do reino e crescimento desta igreja que é do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, Aline. Deus abençoe os demais. Amém. Que Deus também te abençoe, pastor, abençoe a Venâncio, que essa palavra realmente repercuta em nossos corações durante toda essa semana, que a gente continue se lembrando desta mensagem para realmente seguir na direção daquilo que o Senhor deseja para a gente, né? Todos os dias dessa semana, e não só essa semana, mas para toda a nossa vida. Então, nós chegamos ao final deste culto, né, nesta noite. Eu quero agradecer muito a você que está aqui com a gente, quero agradecer muito aqueles que estão no Facebook, e desejar uma excelente semana a todos, né? Não vamos esquecer das nossas reuniões aí durante a semana, reunião de oração, né, que nós temos amanhã às 18 horas, na terça também, o culto de oração na quarta-feira às 19h30, a reunião da MCM, que vai ser presencial lá na igreja às 16 horas na quinta, e a nossa assembleia na sexta-feira às 20 horas, não vamos esquecer. E se você pode, né, se você se sente à vontade, domingo pela manhã a gente se encontra lá no templo às 9 da manhã, tá bom? Então, uma excelente semana a todos, que Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Boa noite, meus amados. Boa noite. Beijo para todos. Boa noite a todos. Cris, deixa eu ver se eu acho um lugar aqui para aparecer. Boa noite. Boa semana. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe muito a todos vocês. Muito especial.